Cumprimento toda a igreja aqui presente, quem nos acompanha presencialmente e também os que nos acompanham virtualmente. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa continuar conosco. Amém? Meus irmãos, hoje falaremos sobre a salvação. E o título do nosso sermão, como já bem abordado pelo irmão Wesley, é Quando Deus salva, o homem apenas se rende. Efésios 2, do 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vou orar. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai querido, Deus amado e completamente santo, que nos permitiu estarmos presentes aqui para adorar o teu santo nome mais uma vez no seu santo dia, Pai. Eu imploro ao Senhor por misericórdia, que o Senhor possa usar, ó Deus, eu, pecador, para falar conosco por meio da tua palavra, Senhor, e que a tua verdade, ela possa fazer morada nos nossos corações, bem como transformá-los, gerando em nós arrependimento de pecados, Papai, e mudança de vida, Senhor. Por misericórdia e graça, que o Senhor venha, Papai, falar conosco nessa tarde, por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Poucas passagens bíblicas resumem de uma forma tão clara o Evangelho quanto Efésios 2, do 8 ao 10. Por quê? Porque aqui nós encontramos três grandes verdades. Como nós somos salvos, como nós não somos salvos e para que nós fomos salvos. E nós vamos tentar refletir sobre essas três grandes verdades hoje aqui no nosso culto. Muitos acreditam que Deus aceita as pessoas porque elas são boas, religiosas, sinceras, ou porque elas não matam, não roubam. Mas o apóstolo Paulo aqui, ao escrever essa epístola, essa carta à igreja em Éfeso, ele mostra que a salvação é um presente imerecido da graça divina. E que as boas obras, que muitos de nós acreditamos que são elas que nos conduzem para a salvação, o apóstolo Paulo diz que essas boas obras não são a causa da nossa salvação, mas sim o resultado da nossa salvação. Então, meus irmãos, o coração do homem natural sempre tenta tomar para si a glória da salvação, quebrando o primeiro mandamento, como muito bem abordou aqui o nosso irmão Wesley. Desde o Éden, a humanidade procura cobrir a sua culpa com folhas feitas pelas suas próprias mãos. Gênesis 3:7. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Mas Deus vem e cobre a culpa deles com um sacrifício. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, o homem desde o Éden tenta cobrir o seu pecado ou tenta cobrir a sua culpa com suas próprias mãos. Mas isso não funciona, meus irmãos. Deus precisou de vir sacrificar um animal, tirar as peles desses animais e cobrir a culpa de Adão e de Eva, os primeiros pecadores de toda a terra. Então, o homem, nós queremos merecer, queremos contribuir, queremos participar.
nós dizemos em nós mesmos: há algo em mim que faz a diferença. Mas o evangelho verdadeiro bíblico destrói completamente essa nossa pretensão. O apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que a salvação pertence inteiramente ao Senhor. E as obras, longe de serem a causa dessa salvação, são fruto inevitável da graça de Deus. E hoje nós vamos ver isso, meus irmãos, versículo por versículo, se Deus assim nos permitir. O contexto desta carta. Antes de chegar nos versículos do 8 ao 10 que nós lemos, o apóstolo Paulo descreve uma terrível condição espiritual da humanidade. No versículo do 1 ao 3, o apóstolo Paulo afirma que todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados, escravizados ao curso deste mundo, dominados pelos despejos da carne e filhos da ira por natureza. E um morto, como o apóstolo Paulo descreve a humanidade, não pode reviver a si mesmo. Mas então surge uma das expressões mais gloriosas de toda a Bíblia, Efésios 2, 4. Mas Deus. Efésios 2, 4 começa. Mas Deus. Ou seja, quando não havia esperança, quando toda a humanidade já estava morta em seus delitos e pecados, vem Deus. Deus vem e intervém. No versículo do 4 ao 7, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus, por sua grande misericórdia e amor, deu vida aos pecadores que estavam mortos, deu essa vida juntamente com Cristo. Então, no versículo 8 ao 10, ele explica como essa salvação ela acontece e qual é o propósito dela. Vamos lá, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Graça é o quê, meus irmãos? O próprio nome diz. É graça. É de graça. É um favor imerecido. Deus não nos salva porque viu algo bom em nós, porque seus olhos brilharam, porque nós somos maravilhosos. Não, meus irmãos. Ele nos salva. Ele não nos salva porque somos dignos. Ele não nos salva porque nós cooperamos de forma suficiente para essa salvação. Não. Ele nos salva simplesmente porque Ele é gracioso e amoroso. Tito 3:5 nos diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui, para Tito, elimina qualquer mérito humano. A causa da salvação não está em nós, porque nós já vimos aqui no início do capítulo 2 de Efésios que nós estávamos mortos. A causa da salvação está na misericórdia do nosso Deus. Continuando o versículo 8. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé não é a base da salvação. A base da salvação é Cristo. A fé é apenas a mão vazia que recebe o presente, que é Cristo. A fé não é uma obra meritória. A fé não é uma obra de mérito. Ela simplesmente descansa na obra perfeita de outro, de Cristo Jesus. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, o próprio ato de vir a Cristo, de ir até Cristo, depende da operação da graça divina do nosso Deus. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido
em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, até mesmo a fé, que é apresentada como algo concedido por Deus, como Efésios 2:8 diz, que ela é dom de Deus, até mesmo essa fé, ela é apresentada assim, como algo de Deus. Irmãos, volto a dizer, nós não somos salvos por iniciativa própria, porque estávamos mortos. Antes do versículo 8, Paulo já havia dito no versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O morto não coopera, o morto não escolhe viver, o morto precisa ser vivificado, o morto não produz fé, o morto não tem fé. E a gente pode observar a história de Lázaro, meus irmãos. João 11:43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava morto. Já estava cheirando mal. Jesus manda ele sair, ou seja, primeiro Cristo dá a vida. Depois que Lázaro anda. Essa é a ordem da salvação, meus irmãos. Efésios 2:9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo antecipa aqui a tendência natural do coração do homem. O homem, ele deseja participar dessa salvação, naturalmente. Nós desejamos, meus irmãos. Nós queremos receber pelo menos parte dessa glória. Nós queremos pelo menos participar dessa salvação com as nossas próprias forças. Mas Deus construiu a salvação de modo que toda a glória seja exclusivamente dele. Romanos 3:27 nos diz: onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, ele fecha a boca do orgulhoso. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ou seja, graça e mérito, graça e obras, são incompatíveis. Misturar a graça com a obra destrói completamente a própria natureza dessa graça. Continuamos. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua. Então nós vimos. No versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Que fé é essa? É uma fé que é um dom dado por Deus. Versículo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Por quê? Se viesse de obras, eu ia chegar lá no céu, eu ia falar, graças a Jesus, que morreu por mim, mas graças também a mim, que fui bom e aceitei Jesus, abracei Jesus, cooperei para a minha salvação. Eu divido a glória da salvação com o nosso Senhor. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Como nós acabamos de ler no versículo de número 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10 vem uma explicação. Por quê? Porque somos feitura sua. A palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo pode ser traduzida como obra-prima, trabalho realizado. A palavra feitura. Por quê, meus irmãos? O cristão, ele é uma nova criação produzida por Deus. Nós não fomos apenas ou simplesmente perdoados. Nós fomos literalmente transformados. Segundo aos Coríntios 5:17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram.
eis que tudo se fez novo. Ou seja, meus irmãos, a conversão, ela não é uma mera mudança de comportamento. A conversão é uma nova criação, é um novo nascimento. Por isso, a fé que não causa um novo nascimento, na verdade, a fé não causa um novo nascimento. Um novo nascimento que produz essa fé. Produz não no sentido próprio. Deus que dá o dom da fé depois do novo nascimento. Jesus ensina isso de forma muito clara em João 3, dos 5 ao 7. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Isso no Evangelho de João. E em 1 João, no capítulo de número 5, versículo de número 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. No grego aqui, o verbo é nascido está no tempo perfeito, indicando uma ação que ocorreu anteriormente à fé. Em outras palavras, quem crê, crê porque já nasceu de Deus. Deus vem sobre mim, pecador, e gera esse novo nascimento, essa transformação, essa troca de coração. Depois dessa conversão genuína, Deus me dá o dom da fé. E por meio dessa fé, eu passo a crer na obra salvífica de Jesus Cristo. Porque eu não conseguiria crer se eu não tivesse sido nascido de novo. Porque eu estava morto. E o morto não crê, meus irmãos. Então a lógica é essa. A fé, que é um dom de Deus, ela vem. Mas antes dessa fé vir, eu preciso ter vida para conseguir ter esta fé. Continuamos no versículo 10. Nós vimos, porque somos feitura sua, ou seja, criaturas de Deus, porque Deus nos fez nascer de novo, Ele nos fez de novo de uma forma diferente, perfeita, diferente daquela que éramos por natureza, mortos em nossos delitos e pecados. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha, meus irmãos, as boas obras, elas existem, mas elas não produzem a salvação. A salvação que vem e depois o salvo produz essas boas obras. A salvação que produz essas boas obras. A árvore, ela não se torna boa porque ela produz os frutos. Ela produz os frutos porque ela é boa. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E Tiago aqui não contradiz o apóstolo Paulo. Por quê? Paulo ensina que obras não salvam. Porque senão dividiríamos a glória com o Senhor. Tiago ensina que a fé verdadeira, inevitavelmente, produz boas obras. Voltemos para Efésios 2:10. A ordem do texto, ela é perfeita. Somos criados em Cristo Jesus para
as boas obras, nunca o contrário. Jamais é obras e salvação. Sempre é salvação, depois obras. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. O ramo, primeiro, está unido. Unido onde, meus irmãos? Na videira verdadeira, na árvore, no Cristo. Depois, esse ramo que está unido em Cristo, esse ramo que nasceu de novo, esse ramo que Deus deu para ele fé, começa a produzir os frutos. As obras são frutos dessa união salvadora entre nós, pecadores nascidos de novo, e Jesus o Cristo. O fruto vem da união com Cristo Jesus. Continuando do versículo 10. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus não apenas planejou a nossa salvação, porque nós sabemos que Ele que dá o dom da fé por meio de um planejamento. Mas Ele também planejou a nossa santificação. Ele preparou um caminho de obediência para seus filhos. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o mesmo Deus que nos salva, por quê? Ele nos dá a fé. Primeiro, Ele nos revive porque estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. O apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer, em Romanos 13. Nós estávamos mortos, Efésios 2:1. Deus vem, nos dá a vida, nos dá a fé, nos salva, nos enxerta na videira verdadeira, e Ele mesmo nos transforma, nos salva e nos transforma, meus irmãos. Porque Ele que preparou as boas obras, e nós damos os frutos. Romanos 4, do versículo 1 até o 5, diz: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Abraão foi justificado, nós já vimos isso, meus irmãos, esse sermão em Romanos 4, no culto matinal, com o presbítero Tiago. O Abraão foi justificado antes das obras. Primeiro a fé. Primeiro a justificação. Depois a obediência. Abraão não foi aceito porque ele obedeceu. Nós vimos hoje aqui também na liturgia, meus irmãos. Não é porque nós somos belos, porque nós emanamos coisas boas. Não, meus irmãos. Abraão não foi aceito porque ele obedeceu. Ele obedeceu porque ele foi aceito. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Observem, meus irmãos. Nós não fomos escolhidos porque éramos santos. Nós fomos escolhidos para sermos santos. Efésios 1:4, vou ler de novo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Se fosse
porque éramos santos, aqui falaria assim, que também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, porque éramos santos e irrepreensíveis. Mas não, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, essa santidade, ela é uma consequência dessa eleição de Deus, jamais a causa dessa eleição. Tem um exemplo, meus irmãos, que nós já falamos ele no nosso estudo bíblico de terça-feira, também nos nossos cultos, que é Êxodo 22, o prefácio dos 10 mandamentos. Diz assim, nós lemos hoje, antes da confissão dos nossos pecados: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois que Deus tira o povo da terra do Egito, é que Deus dá a lei para ser cumprida. Ou seja, primeiro Deus tira o povo da escravidão. Somente depois vêm os mandamentos. Israel não foi salvo porque obedeceu. Ele foi salvo antes mesmo de obedecer, porque eles só receberam a lei depois de serem libertos da escravidão. Israel obedeceu porque foi salvo. A graça precede a lei. A redenção precede a obediência. E o mesmo acontece conosco, como nós já vimos. E aqui tem uma ilustração, meus irmãos, que é o caso de Jacó, Lia e Raquel. Gênesis 29, 18 até o 30. Eu vou ler, os irmãos acompanham. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, que era pai de Raquel: melhor é que eu a dê a ti, do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ou seja, 7 anos passam rápido. Jacó queria muito Raquel. Voou 7 anos. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dê-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu suas servas Zilipa a Lia, sua filha, por serva. Versículo 25. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim. E cumpriu a semana de Lia. Então deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel. E amou também a Raquel mais do que Lia. E serviu com ela, com Raquel, ainda os outros 7 anos. Prestem atenção, meus irmãos. É claro que isso aqui não diz respeito à salvação. É uma ilustração para os irmãos conseguirem compreender. Jacó, inicialmente, trabalha 7 anos para ter Raquel. Depois dos 7 anos trabalhados, Labão dá para Jacó a Lia, irmã de Raquel. Jacó, após o engano, recebe a bênção relacional de Raquel, que era quem ele queria, que era por quem ele tinha trabalhado, e depois ele trabalha mais 7 anos. Nós vemos aqui, meus irmãos, isso há até uma confusão nossa, porque nós achamos que Jacó trabalhou mais 7 anos e só depois ele pegou Raquel, mas não. Ele recebe Raquel e depois, junto de Raquel, que ele trabalha mais os 7 anos. Ou seja, o favor antecede aqui o esforço. A bênção vem antes do labor. Jacó queria Raquel. Trabalhou 7 anos com as suas próprias forças, buscando a bênção que ele queria, Raquel. Chegou lá no final, ele recebe a Lia. Mas aí, ao engano, Labão para ele dá Raquel, mas fala, você precisa trabalhar mais 7 anos. E aí ele vai
trabalha mais 7 anos, mas com Raquel. E ainda que seja só uma ilustração, meus irmãos, e não um texto diretamente soteriológico, mas ele comunica muito bem essa ordem. Por quê? Primeiro, Jacó recebeu a Raquel. E depois que ele trabalhou. Assim é a salvação. Nós achamos, como Jacó, que nós vamos trabalhar, se esforçar, e aí no final nós vamos receber a nossa salvação. Por quê? Nós trabalhamos. Mas não. A salvação, ela vem, meus irmãos, para nós antes de trabalharmos. Ou seja, nós só trabalhamos, cumprimos a lei, produzimos os frutos. Por quê? Porque nós fomos salvos, meus irmãos. Conclusão. A ordem do céu é essa. Graça, que é a nossa regeneração, a nossa transformação. Fé, o dom que Deus nos dá. Salvação, que vem por causa da nossa fé. E as obras que nós produzimos porque fomos salvos, porque tivemos fé, mas porque recebemos a graça. Nunca ao contrário. Não obedecemos para sermos salvos. Obedecemos porque fomos salvos. As obras não são a raiz, e sim o fruto que a árvore dá. A obra não compra a graça que produz a obra. Ou ainda, a salvação não nasce das mãos dos homens, mas as mãos dos salvos passam a produzir os frutos para a glória de Deus. Deus que nos salvou antes mesmo que pudéssemos crer, meus irmãos. Enfim, em quem nós estamos confiando? É na nossa moralidade, porque somos razoavelmente bons? É na nossa religião, porque somos cristãos reformados? É na nossa sinceridade, porque falamos a verdade ou achamos que falamos a verdade? Tudo isso é insuficiente. Possamos abandonar toda a confiança em nós mesmos e nos refugiar somente em Cristo Jesus. O mesmo Deus que ressuscitou mortos espirituais, o mesmo Deus que fez aqueles milagres maravilhosos que nós lemos hoje em Mateus 8. Meus irmãos, esse é o mesmo Deus que continua salvando pecadores ainda hoje. Então que possamos lembrar de quem nós éramos, mortos, entregues aos nossos delitos e aos nossos pecados, desde quando nascemos, meus irmãos. Possamos lembrar também de quem Deus é, Deus forte, glorioso, misericordioso, amoroso, que salva pecadores como nós. Que toda a nossa salvação foi uma obra puramente da graça dele. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé que é um dom de Deus. Portanto, possamos nos humilhar diante desse Deus, possamos glorificar a Cristo Jesus, que nos justificou, que nos substituiu, que recebeu o cálice da ira de Deus sobre o pecado que nós praticamos. Possamos viver em santidade, dando frutos, produzindo essas boas obras que Deus preparou para nós, e que possamos andar nessas mesmas boas obras para a glória dele. A graça que nos salva é a mesma que nos transforma, e toda a glória pertence única e exclusivamente ao nosso Senhor Deus. Soli Deo Glória. Amém, meus irmãos? Vamos, em resposta à palavra do Senhor, cantarmos juntos o Salmo 130, do versículo 5 ao versículo 8.